Opa, mano. Opa. Desculpa, gente. Opa, maluquias. Aqui é o Loqueira. Você sabe o esquema. Eu vim da Laranjeira. Bom, gente, finalmente o nosso episódio 7 de It. Bem-vindos a Derry. Muita gente estava muito ansiosa pelo final do episódio 6. Onde eu tava? Buguei aqui. Bom, vamos começar essa análise. Logo no início do episódio, acontece um flashback do verdadeiro Pennywise em 1908, onde o Círculo em 1908 apresenta Bob Gray, o verdadeiro Pennywise e pai de Ingrid Kirsch. Ele faz espetáculo e lá é mostrado que as crianças realmente adoram pra caramba o Pennywise. Elas adoram, elas riem, elas ficam tristes de emoção, etc. Ou seja, elas adoram com muita felicidade. E tipo, logo mais à frente mostra logo de longe tem a coisa que observa o verdadeiro Pennywise. E a coisa consegue perceber que as crianças são... Eu tô bugando aqui. Bom, é mostrado que a coisa acaba se interessando na aparência de Bob Gray, que é o Pennywise, porque aí acaba atraindo as crianças muito mais facilmente. E tipo, com isso, depois é mostrada a relação de Bob Gray com Ingrid Kirsch, que é a sua filha criança, onde ela se vestia de palhaço chamada Periwinkle. E era a atração principal da esposa de Bob Gray, que eu acho que não está mais entre nós. E tipo, aqui é mostrado que a relação deles era muito boa, e mostra o quanto que a Ingrid amava o pai dela. Mas logo mais à frente de noite, onde o próprio Bob Gray estava se vestindo de Pennywise para fazer um espetáculo, a coisa se manifesta como um garoto e atrai ele para conseguir a forma dele. E daqui a pouco eu falo no que isso vai dar. E tipo, no meio disso tudo, volta para o cenário principal que acabou no final do episódio 6, que é o bando racista que invade o bar Black Spot atrás do Hank Grogan, que é o pai da Ronnie, que está escondido lá faz tempo. E tipo, após eles acabem invadindo, acaba se iniciando... Eles até foram embora, só que depois eles jogam fogo e incendeiam o bar Black Spot. E tipo, é nesse momento que acontece o evento icônico, o evento que marca essa série. O evento que mais está marcando a série, que é o Black Spot. O Black Spot no livro é um evento mais importante de 1962. E tipo, esse próprio evento é extremamente importante e curioso. Logo disso se inicia um tiroteio no incêndio ao Black Spot. Tanto que no meio desse incêndio uma mulher está correndo desesperada de medo. Onde no meio disso Pennywise aparece em meio do fogo dançando. E literalmente pra ele é um parque de diversão ali, né? E no meio disso tudo ele acaba atraindo uma pessoa, uma mulher, e devora ela porque ela tava morrendo de medo. Onde muito mais à frente Ronnie acaba encontrando ele, devorando algum. E mano, esse palhaço é muito debochado. Onde o próprio Pennywise, após ver o Dick Hallorann com a Ronnie, observa ele e mostra lá todos os corpos, dizendo: está vindo coisas, agora eles podem ver você. E tipo, essa cena é muito épica. Mais à frente, Sheriff Burroughs e os outros racistas estão observando o fogo no bar. E mano, isso mostra o quanto a humanidade consegue ser ruim, mano. Mano, quanto a humanidade é ruim, não tá escrito, porque o quanto ela é ruim, a humanidade mostra, o quanto que eles mostram que a humanidade é ruim, não tá escrito. E estão sorrindo enquanto pessoas e crianças estão quase morrendo. E como assim crianças? Que daqui a pouco eu vou explicar. Onde no meio disso, eles estão achando que o Hank morreu no fogo, ele não morreu. Ele, Ronnie e Will acabam escapando do incêndio do bar graças ao Dick Hallorann. Onde também acaba ocorrendo uma das cenas mais interessantes, uma das cenas mais impactantes, uma das cenas mais, como que eu digo,
mais tristes, que é a hora que o Rich se sacrifica para salvar a Marge do fogo. E mano, muita gente tava gostando do Rich durante a série. E jogar ele assim pro escanteio é paia demais. Não que foi ruim a morte, mas é que foi muito triste ver ele morrendo, que muita gente já tinha se apegado a ele. A série, e o engraçado é que a série realmente teve. A série teve lá a coragem de matar ele, de fato. Logo mais à frente, Ingrid Kirsch aparece para o seu marido, que é o Stan, que era um dos racistas principais ali, e ele acaba brigando com ela, até que atrás ela não estava querendo ir ver o marido, ela só queria ver o seu pai, que é o Pennywise, né? Onde Pennywise vai lá onde Pennywise aparece atrás dele com o cutelo, que é o que ele usava, já que ele era o açougueiro da cidade, e mata ele, onde observa Ingrid de sua frente enquanto devorava a metade da cabeça dele. Beleza, né? Beleza, tá bom. Onde logo mais à frente ele acaba, o Pennywise, como sempre, tá lá fingindo que era o pai dela. Ai, se verencia. E ela de fato tava ali acreditando, etc. Mas quando ele ia embora, deixando ela viva, engraçado dessa cena é que ele tava salivando pra devorar ela. A Ingrid acaba caindo na real que aquele não era seu pai. E o Pennywise já revela que matou o pai ali, né? Acabou matando e assumiu a forma dele, que aquele nunca foi o seu pai. Mas antes disso, o Pennywise sabia que ia precisar dela no futuro, no capítulo 2 de It, né? E só faz a Ingrid flutuar através das luzes da morte. Logo mais à frente, Marge e o grupo acabam encontrando o corpo de Rich queimado e automaticamente morto ali. Onde depois Dick Hallorann está vendo as visões com as pessoas queimadas que morreram naquele bar, que foi ele que construiu. E mano, isso tá muito maluco. Também mostra outras cenas, como a Lily observando o áudio do relatório do incêndio no bar, ou seja, ela já tá sabendo de algumas partes ali, e o grupo dos indígenas ali conversando sobre o ciclo das crianças, sobre o ciclo das mortes das crianças e do Pennywise de 20 e 27 anos. Eles até pensam lá em tentar parar aquilo, porque não dá pra segurar. Logo mais à frente, Ronnie, Lily e Marge, ou melhor, Ronnie e Marge conversam sobre a morte de Reed para Lily. Isso é muito triste, principalmente na cena que a Ronnie encontrou o aviãozinho que o Reed usava para voar e foi observado no episódio 6. Logo, muito mais à frente, uma das cenas mais importantes é a parte que os militares encontram mais um pilar e quem estava observando era um dos indígenas, que é o Daniel. Ele acaba descobrindo isso e no meio disso, o herói Henry acaba entrando na base para confrontar os militares sobre o plano, porque uma parte do plano tinha sido contada. Que era o fato que eles não queriam prender mais a coisa, eles queriam expandir ela e manipular as pessoas da América através do medo. Onde logo mais à frente, após Leroy não ter conseguido fazer nada, Pennywise acorda do sono dentro de um poço. E tipo, após essa porta se abrir porque eles derreteram o pilar, após eles derreterem esse pilar, o que acontece? Ele percebe que agora ele não precisa invernar e ele abriu uma brecha, onde ele mesmo vai à casa do Will depois do falso telefone e faz ele flutuar nas luzes da morte, dando brecha para o último episódio da série. E tipo, esse episódio foi muito impactante. Bom, esse pode ser o vídeo. Se inscreve aqui agora. Tchau.